a RTM nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. Cada vez mais ligados a si. Parar para pensar. Temas atuais nas suas múltiplas vertentes. Uma análise do ponto de vista científico e bíblico. Todas as semanas, com Isaac Silvano. O grão e a montanha. Amigo ouvinte, reavivando a nossa esperança, trago uma breve mensagem sob o título O grão e a montanha. O evangelista Mateus, no capítulo 17, versos 14, diz: quando Jesus Cristo e os discípulos chegaram à multidão, aproximou-se-lhes um homem, pondo-se de joelhos diante de Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse-lhes: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Esta é uma história interessante. De um lado está Jesus e seus discípulos, e do outro lado está um pai com seu filho enfermo. Depois de curar o filho daquele homem que tinha demônios, Jesus fala de montanha e de grão de mostarda. Vemos aqui no texto o contraste impressionante, surpreendente e chocante entre o grão de mostarda e a montanha. O grão de mostarda é pequeno, tão pequeno que pode passar despercebido aos olhos de qualquer observador. A montanha é tão grande que ressalta imediatamente aos olhos de todos. Para aqueles que moram em regiões montanhosas, é só olhar ao redor e imediatamente visualizam as montanhas. Neste texto bíblico, foi o Senhor Jesus Cristo que arrumou esse contraste entre o grão de mostarda e a montanha. Ele fez aquilo que se conhece como antítese, isto é, uma oposição entre ideias ou palavras. Ele disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar. De um lado o grão e do outro lado a montanha. O grão de mostarda a remover a montanha. Isto é maravilhoso e fantástico. Meu ouvinte, o grão de mostarda representa a nossa fé, a confiança que depositamos em Deus como providência, a confiança indispensável a qualquer pessoa que busca Deus em oração. Afinal de contas, eu não posso ou não devo orar se não acreditar que Deus pode responder às minhas orações. Para Jesus, a minha fé em Deus tem que ter pelo menos a dimensão de um grão de mostarda, porque quando a fé atingir esse tamanho, será grande aos olhos de Deus, será poderosa, determinante para remover montanhas. Qual é o significado da montanha? Neste texto, o sentido da palavra montanha não é literal, não é geológico. Deus não quer que com as nossas orações alteremos ou transformemos a topografia do mundo. Montanha aqui vem a ser uma figura dos obstáculos que encontramos na nossa jornada da vida nesta terra. Não há ninguém neste mundo que não enfrenta obstáculos. São tantas as contingências da vida que bloqueiam o nosso caminho
e que retiram de nós a esperança, enfraquecem a nossa força e ofuscam a nossa visão espiritual, a ponto de não podermos visualizar o que está do outro lado da montanha. Quantas vezes enfrentamos montanhas na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e profissional e até ministerial, e que muitas vezes não visualizamos, como já disse, aquilo que está do outro lado da montanha. Há casos em que a solução imediata que encontramos diante de tantas dificuldades é o desejo de jogar tudo para o ar. Desejo de morrer, desejo de desistir e abandonar tudo, porque do ponto de vista humano, não vemos solução para a retirada, para a remoção da montanha na nossa vida. Mas para aqueles que têm a fé do tamanho de um grão de mostarda, são gratos a Deus pelas montanhas em suas vidas, pois através delas a fé é testada, é burilada, é provada como ouro no fogo. As montanhas motivam-lhes um diálogo aberto, honesto e sincero com Deus. As montanhas criam no filho ou na filha de Deus um desejo intenso de orar mais e mais, em busca de uma comunhão profunda com o Criador e sustentador do universo. Deus é Deus dos impossíveis e Senhor das montanhas. Amigo ouvinte, como pode um simples grão de mostarda deslocar uma montanha, sendo o grão a causa e a montanha o efeito? Sim, pode, porque estamos diante de uma relação não apenas entre causa e efeito, mas a relação entre humano e divino. A fé é uma graça e dom de Deus. Ela abre as portas de Deus para remover as montanhas. O grão por si só não pode remover uma montanha, mas pode provocar o poder de Deus para que isso aconteça, para que a montanha seja removida pelas mãos de Deus. É uma causa humana provocando um efeito divino. É como entrar numa sala enorme à noite e apertar o interruptor na parede. Instrumento tão pequeno que com simples toque humano, imediatamente a sala é iluminada. É como usar uma alavanca pequena para levantar grandes fardos. Assim é a nossa fé em Deus, do tamanho de um grão de mostarda. Realiza façanhas, proezas e milagres em nome de Jesus Cristo. Estou a falar da fé dinâmica e não fé estática. Lembre-se, meu ouvinte, de que Deus não fará aquilo que Ele quer que o homem ou a mulher façam. O exemplo prático é dos pássaros. Tendo eles consciência da providência divina para o sustento, logo pela manhã deixam seus ninhos em direção aos campos em busca do alimento diário. Qual é a montanha que esmaga a sua vida nestes dias? Talvez seja o medo da morte. Mas Deus em Cristo providenciou a alavanca para remover essa montanha. Saia da solidão e em nome de Jesus Cristo, busque a Deus Pai em oração de fé. Ele vai ouvi-lo, Ele vai ouvi-la e vai remover a montanha, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que assim seja para a sua vida e fique com a bênção de Deus. Parar para pensar. Temas atuais nas suas múltiplas vertentes. Uma análise do ponto de vista científico e bíblico. Todas as semanas com Isaac Silvano. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.